Amém. Mais uma quarta-feira, estamos sentados aqui pensando. Toda vez que a gente vai pegar conta, a gente prega, a gente chega, claro, muito feliz, mas graças a Deus. Quando a gente prega no nosso ministério, a gente acaba esquecendo disso, porque senão é a mesma coisa, senão a gente está seguindo o caminho errado. Não, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, subir no altar, para trazer uma palavra de Deus para os irmãos e para mim primeiro, porque eu creio que quem vai ministrar sempre recebe a palavra primeiro e como recebe. Hoje a gente vai começar, eu vou trazer uma breve palavra, eu acho que é o versículo mais curto da Bíblia. A gente vai começar por lá, mas não vai se apegar só nele. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Versículo mais fácil da Bíblia, do tamanho. 1 Tessalonicenses 5:19. Quem achou que caminho? Quem não achou? Hoje o tema dessa quarta-feira, o subtema é rendidos ao Espírito Santo ou rendidos ao Espírito para nos tornar semelhantes a Cristo. Eu trouxe esse versículo para que a gente comece a explanação. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Está cheio de marcação aqui na Bíblia. Eu colocou vários versículos e passagens na coração. E eu vou tentar passar para os irmãos da mesma forma a qual eu recebi. 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: não apagueis o Espírito. Só isso. Vamos orar para se assentar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Pai, nós oramos a Ti. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a voltar no nosso meio. Que o Teu Espírito continue se fazendo presente, nos abraçando. Senhor amado, traga a nós agora a revelação da palavra, Pai. Que não seja apenas a minha voz ecoando aqui nas caixas de som, no microfone, mas, Senhor amado, que eu seja apenas um instrumento que seja usado nessa noite para que nós venhamos ter a luz da Tua palavra, Pai. Senhor amado, que eu me apequene, que todos aqui se apequenem cada vez mais enquanto o tempo decorrer e o Teu nome se agradeça. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento e leve o Pai. Vou colocar minha cola aqui porque é muito versículos hoje, senão eu vou me esquecer. Rendidos ao Espírito. Eu peguei essa palavra em Tessalonicenses por quê? Porque quando a gente diz rendidos ao Espírito, quando eu estudei, o primeiro princípio chegou no meu coração, rendidos ao Espírito, o que veio primeiramente na minha cabeça, eu acredito que talvez venha também nos irmãos. Quando a gente fala rendidos ao Espírito, a gente presume que nós estamos cheios dele. Sim ou não? Alguém falou não. Tá adiantado a sua pregação, não. Então, mas a gente pega essa parte porque, como assim pregador? Você está ficando noite? Calma, eu vou explicar. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalônicos, ele diz aqui: não apaguei o Espírito. Ele está nos dizendo justamente para que o Espírito não se apague em nós. O apóstolo Paulo vai dizer para Éfeso também, em Efésios 5:18. Guarda aqui para ler, para que fique mais fácil o entendimento. Deixa eu achar a marcação aqui. Coloca aí para mim, se pagou, João Paulo. Ele está com marcação? Pode ser NVI. NVI não, Almeida corrigido. É melhor. Efésios 5:18. Quando a gente subentende o rendido ao Espírito, então a gente presume que nós estamos cheios do Espírito. Quando na verdade, não é nós que temos que estar cheios do Espírito. Como assim? Eu vou chegar lá, até chegar lá isso talvez fique confuso um pouco na sua cabeça, mas eu vou chegar lá. Em Efésios 5:18, Paulo vai dizer assim: e não nos embriagueis com vinho, em que há dissolução ou em que há excesso, em outras palavras, mas enchei-nos do Espírito, enchei-nos do Espírito Santo. Quando a gente pega em grego essa tradução no original, ele vai estar em ato contínuo. Tanto beber vinho, quanto não beber vinho, quanto encher do Espírito. O que isso quer dizer?
que você não se enche apenas uma vez. Você continua se enchendo todos os dias. Mas como assim? Você acabou de falar que não somos nós que somos cheios do Espírito. Por isso eu disse que talvez ficasse confuso. Porque eu trouxe também em Ezequiel, quando a gente fala não somos cheios do Espírito Santo, não é nós que nos apossamos dele, vou usar essa palavra. Ezequiel, lá em Ezequiel 47, aquela passagem que todos conhecem, famosa, um pouco à frente que o pastor leu, um pouco depois dos nossos ciclos, 37, 47, quando o profeta tem a visão ali do rio, né? Que ele vai até o rio, e aquele homem mede 1000 côvados, pegou 500 metros, e ele anda e bate até o tornozelo. Depois mais 1000 côvados, mais 500 metros, e bate até um pouco mais em cima. Depois mais em cima, depois mais em cima, até chegar a um ponto em que ele não consegue mais tocar os seus pés ali no fundo. Ele então fica submerso. Ele vai ter que continuar a travessia nadando. A primeira coisa que a gente observa nessa passagem de Ezequiel é quem aqui já viu um rio tão extenso assim. Quando a gente fala 1000 côvados, é 500 metros. Então ele andou aqui 2 quilômetros. Que rio você anda 2 quilômetros para poder ficar sem café? Eu nunca vi na face da terra. Se vocês conhecem, me falam aqui, porque todos nós vamos adquirir mais um conhecimento. Você tem que caminhar 2 quilômetros para poder ficar, para não dar os pés. Normalmente você anda ali 500 metros, 300 metros, você não tem mais. Então esse rio aqui claramente já está falando que é o Espírito Santo aqui conjecturando para nós. E por que então que eu disse que nós não somos nós que temos que ficar cheios do Espírito? Porque você vai percebendo que conforme Ezequiel vai andando, é o rio que vai tomando ele, não é ele que vai tomando o rio. Conforme ele vai adentrando o rio e a água vai subindo, passa sobre os dedos, passa sobre os joelhos, depois passa sobre na parte de cima, a gente vai percebendo que não é Ezequiel que está dominando o rio, não é Ezequiel que está ganhando o rio, é o rio que está ganhando Ezequiel. O que isso quer dizer? Que a nossa relação com o Espírito Santo, ela nunca foi unilateral. Quando Jesus Cristo deixou o Consolador para nós, ele partiu e ele ficou por completo para nós. Como assim? Porque quando a gente fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, muitas vezes nós clamamos que o Espírito nos encha. Senhor, me encha, o Espírito Santo cai sobre mim, que o fogo cai sobre mim. Nós jogamos toda essa responsabilidade no Espírito Santo. Nós jogamos toda essa responsabilidade na soberania de Deus. Mas Ele é soberano e também é misericordioso. E pela graça, Ele nos deu a opção de caminhar. E a nossa relação com Ele, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, ela não é unilateral. Ela tem que ter uma interação minha com Ele. Como assim? Lá em João 3,34, deixa eu ver se está marcado. Vai dizer assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida, ou dá o Espírito sem limitações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mesmo Espírito Santo que habita no pastor, habita em mim na mesma quantidade, porque ele não deu mais para ele e menos para mim. É a mesma quantidade. Ele caiu sobre nós de um único jeito. Só que nós que limitamos essa quantidade. Por quê? Porque nós achamos que a ação do Espírito Santo, ela vai isentar a nossa responsabilidade, quando ela não isenta a nossa responsabilidade. Lá em Ezequiel, a gente vai ver, Ezequiel 37, quando ele vai no Vale dos Ossos Secos, que ele vê aqueles ossos ali vamos imagina nossa mente agora, na sua frente, aquele Vale dos Ossos Secos, você começa a ver os ossos ali, as carnes, os nervos, os músculos, todos ali se formando, mas ainda assim sem vida. Então Deus manda para ele o quê? Profetize. Por quê? Profetize. Mas quando ele pergunta para Ezequiel, o que ele faz? Eu não sei, Senhor, tu sabe, você está tirando o que ele está reto. Você crê que esses ossos podem voltar aqui? Não. Se não falar, pode. Se não falar, e ele está nos mostrando o quê? Não, profetize. Você tem que abrir a boca. O pastor agora na oração final aqui, quando ele fez essa oração e nós podemos voltar que o Espírito Santo caiu sobre esse lugar, porque todas as pessoas que não falaram línguas. Porque umas têm mais o Espírito Santo do que outras? Não.
Apóstolo Paulo vai nos dizer, na primeira carta de Coríntios, sobre os dons espirituais. E vai nos dizer que nós devemos busque os melhores dons. Ah, mas um pouco mais para frente, quando a Bíblia é contraditória, porque ela vai dizer que é o Espírito quem dissemina ali, quem reparte os dons. Não. Busque os melhores dons. E então o Espírito Santo decidirá qual cabe a você. Mas parte de nós buscar. Às vezes a gente vê aqui meia dúzia falando em línguas e pensa isso não é na nossa cabeça. Amém. A gente pensa assim: o que será que Deus tem contra mim? O que será que Deus tem comigo? Porque eu não falo em línguas. Eu oro, eu jejuo, eu vou no monte, eu medito na palavra, mas eu não falo em línguas. Lembrando que eu estou falando que quem não fala em línguas vai para o inferno, não vai para o céu. Negativo, não tem nada a ver com o que eu falo. Mas o que eu estou querendo dizer é o que precisa acontecer no culto, o que precisa acontecer lá na sua casa ou no monte para que você abra a boca e fale em línguas. Cristo precisa descer encarnado na sua frente para que você fale em línguas? Claro que não. E a gente pode conjecturar como Ezequiel lá 37. Você já tentou alguma vez começar a falar? Ah, mas eu vou imitar alguém? Não, irmãos. Abra a boca, profetize. Então ele vai fazer a parte dele. Porque não é unilateral. Unilateral significa quando você tem um relacionamento ou alguma atividade que só um lado exerce a atividade. No nosso caso, com o Espírito Santo, não é desse jeito. Nós temos que fazer a nossa parte para que ele faça a dele, porque é um conjunto. Aí fala assim: ah, não, mas ele perde a soberania então, porque ele é soberano em todas as coisas ele pode fazer, todas as coisas ele faz. Não, mas é exatamente o contrário. Ele está nos mostrando que ele é soberano, porque ele fez assim porque ele quis, porque senão seria fácil demais. Então, muitas das vezes, nós estamos travados. Por quê? Porque nós colocamos tudo nas costas dele, colocamos tudo nas costas do Espírito Santo e não fazemos nada. Aí o tema é rendidos ao Espírito para nos tornar semelhantes a Cristo. É possível eu e você nos tornar semelhantes a Cristo se eu e você não somos rendidos por completo? A Bíblia, ela tem 66 livros, 47 no Velho e 27 no Novo. Cerca de 40 homens escreveram. Alguns livros nem sabemos quem escreveu. Por mais de 20 séculos, mais de 1.600 anos, nós podemos dizer que todos esses homens estavam rendidos ao Espírito Santo? Sim ou não? Claro. E aquele mesmo Espírito Santo, quando a gente fala do Espírito Santo, tem que lembrar para todos que é no Novo Testamento, né? Que o Espírito Santo vai de forma diferente do Velho Testamento, mas continuava sendo o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que habitava em todos eles, habita em nós, na mesma quantidade. Eu vi esses dias que eu estava assistindo uma pregação e o pastor comenta dizendo assim: eu estava no culto uma vez, contando, né, que outro pastor, e estava pegando com aquela eloquência, achando que o fogo estava caindo, aquilo outro, e tinha um casal na frente, e o marido da mulher dormindo, de boca aberta e tudo mais. Ele ficou muito bravo, parou o culto, chamou a mulher e falou assim: Vigo, acorda ali, por favor. Ela olhou para ele e disse: não, acorda você deve dormir. E isso não é sobre o casal, é sobre nós, sobre o Espírito Santo. Porque às vezes culpamos o Espírito Santo por não fazer e fomos nós mesmos que colocamos ele para dormir. No versículo que nós lemos dos Colossenses, exatamente isso: não apagueis o Espírito que há em vós. Porque é algo que nós temos direito, nós não temos o poder de apagar o Espírito, de colocar de lado. Eu quero dizer, ele é como uma brisa suave, como é também como uma tempestade. Mas para entrar em nós, para falar conosco, ele é como uma brisa suave. Ele não atropela a mim nem você. Nós temos que querer isso. E muitas das vezes, nós estamos com o pastor que estava em cima aquele dia, fazendo com que o Espírito durma. Isso não é sobre o casal, nem sobre o pastor. Espero que vocês estejam entendendo. Lá em Efésios, a gente leu 5,18, que tem que ser um ato contínuo. O que isso quer dizer? Se eu disse que não somos nós que ficamos cheios do Espírito, mas é Ele que fica cheio de nós. Porque quando Ele foi nos dado, é como se fosse uma água, como se vamos mensurar um rio. Se eu entro no rio e vou até que a água bata aqui e não dou os pés, eu ainda posso voltar, certo? Certo ou errado? Eu ainda posso voltar. Não estou mensurado, não tenho uma corrente que me leve, uma força dominante que eu possa ir e voltar. Porque é exatamente assim que o Espírito Santo funciona. Ele não nos trava, ele nos dá o opção de ir e voltar. Amém? Estou entendendo?
Então, se eu vou até lá no fundo, que eu não dou os pés, mas volto para voltar, porque eu cheguei até lá, Deus, o Espírito Santo trouxe uma paz que eu precisava momentaneamente, uma situação que eu estou passando, então eu vou até lá e volto. Eu vou sair da água, eu ainda vou permanecer molhado por alguns minutos, por algumas horas, certo ou errado? Dependendo da roupa que eu estou, permanecer mais tempo, dependendo do clima, mais tempo. Então, muitas das vezes a gente entra, sai, se seca e depois fala assim: nossa, mas o que está acontecendo? Eu senti o Espírito Santo aquele dia, aquela vez assim, e hoje eu não sinto mais. Por quê? Não sei se todo mundo viu um dos vídeos que eu fiz lá no monte, Deus trouxe uma palavra. Às vezes nós pedimos fogo, pedimos que o fogo caia sobre nós e nem além nós vamos buscar. Ah, que o fogo caia sobre mim, caia na minha cabeça. Senhor, coloca o fogo do Espírito Santo na minha cabeça. Mas nós não buscamos além para manter o fogo aceso, nem para acendê-lo. Como que esse fogo vai cair, irmãos? Me diga. Sabe por que esse fogo caiu lá em Pentecostes? Porque todos eles estavam no mesmo propósito. Todos eles estavam no mesmo olhar focado no mesmo objetivo. Que era o quê? A vida que foi prometida. Só que nós não estamos assim. Para conseguir enfatizar mais a parte de que nós precisamos entrar no Espírito, lá em Salmos 81, 10, abre por favor, eu marquei aqui mais carinho, se eu achar. Vamos lá, ler todo mundo, começou a ler lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te abençoarei. Em outras, coloca ali no meio, por favor, que é mais fácil de entender o que eu falo. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Ou seja, mais uma vez dizendo, não é unilateral. Abra a sua boca, que é a minha parte, eu vou fazer. Mas você precisa abrir a sua boca primeiro. Quem está entendendo aqui? Amém. Então, se eu e você não abrirmos a boca primeiro, nada vai acontecer. A gente vai vir aqui, vai se sentir cheio por alguns momentos, porque às vezes nem entrar no rio você entra, às vezes alguém está dentro do rio, só que você está perto dele, a água que ele está no rio está resvalando e você está achando que está cheio, mas não tem 1% daquilo que poderia estar sobre a sua cabeça, daquilo que foi concedido para mim, para você. E por que isso não acontece? Por que essa água, aquela mesma água que está sobre o Pedro Douglas que eu estou pregando aqui, não está sobre você que não prega? É porque você não prega? Nada não, irmãos. Apóstolo Paulo vai dizer que todos são importantes, desde o que recebe na porta até o que lidera a igreja. Cada um com o seu chamado, diferentemente. Mas todos são servos, têm a mesma importância e receberam a mesma graça. Aquele que está cheio de agenda aí, pregando no Brasil todo, para fora do Brasil, e aquele pastor que ninguém conhece, que prega só na sua igreja, eles têm a mesma graça. A mesma graça que caiu sobre um, caiu sobre outro. A mesma. Porém, com chamados diferentes. Isso quer dizer que um é mais cheio do que o outro? Claro que não. Claro que não. E hoje, qual é o nosso maior problema ao se render ao Espírito Santo? Lá em 2 Pedro, se eu não me engano, isso mesmo. Lá na segunda epístola de Pedro, no último versículo dela, que é no capítulo 3, versículo 18, vai estar o problema hoje de se render ao Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós achamos que nos render ao Espírito quer dizer que nós não precisamos buscar conhecimento, quando na verdade é totalmente contrário. Porque Deus não precisa do meu conhecimento para que eu traga uma palavra, mas com conhecimento Ele me inspira. Se não fosse assim, eu não tinha usado Paulo. Paulo era um dos maiores filósofos da época, de alta corte romana, de gramática, escritura, de ser um cara de falar. Se você tem uma palavra aqui que poder falar com uma pessoa que fala bem, não fala bem. Não, mas aí, mais pode ser autoridade, certamente. Mas era um do mais alto escalão. Isso quer dizer que ele era mais cheio do que os outros? Não, porque tinham pescadores, tinham pessoas mancas que não tinham nada na vida, outros eram da mais alta parte como Paulo de Roma. Só que nós achamos hoje que nós não devemos buscar
principal, que Deus nos inspira através do conhecimento. Isso quer dizer que está limitado a usar somente quando nós buscamos conhecimento? É óbvio que não, irmãos. Mas isso fica claro que para que nós convençamos, que nós consigamos convencer, não, e convencemos quem convence é o Espírito. Mas para que nós tenhamos mais precisão ao falar, para que as pessoas vejam verdade em nós, quando você conversa com alguém aqui, pelo menos assim, agora é a minha pessoa. Quando eu converso com alguém, como eu percebo que a pessoa passa uma verdade, a primeiro julgamento? Com a tranquilidade que ela fala sobre o assunto. Quanto mais ela conhece sobre aquilo que ela está falando, ela está me mostrando que ela está dentro daquilo. E que se aquilo lá é mentira, ela estuda muito aquilo lá. Ela pode não viver aquilo, mas ela sabe tanto daquilo lá que a pessoa acaba te comovendo pela verdade que ela coloca na história. E aqui na segunda epístola de Pedro 18, ele vai dizer assim, porém, 3:18, porém, crescer na graça, primeiramente, porque sem a graça nós não somos nada, sem a graça nós nem estaríamos aqui, e no conhecimento, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Por que eu e você, então, nós chegamos em casa hoje? Apóstolo Paulo, quando ele pregava, esqueci o nome foi logo depois que ele passou. Não? Isso, os bereanos. Quando o apóstolo Paulo pregava para aqueles homens, sabe a primeira coisa que eles faziam quando eles saíram do pé de Paulo? Alguém sabe? Eles conferiam na Escritura. Quantos aqui hoje, verdadeiro, responda para você, que não fique feio nem para mim nem para você. Quantos aqui chegam em casa hoje, até os que estão distraídos aí atrás, chegam em casa hoje e lê a palavra que o pregador está ministrando aqui no altar? Quantos confessam? Um lê. Quando só um, né? Tá 1 para 10, então nós estamos melhorando. É 1 para 10, era para ser 0, tem 1, então pelo menos tem 1. O certo. Quando não vem, fica lá. Amém. Está vendo, irmãos? Apóstolo Paulo. Quem sou eu perto do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo que ministrava com uma didática excelente, presumo eu com uma dicção que ninguém deve ter hoje, nos dias de hoje. As pessoas, ele ministrava em cima da palavra quase que perfeito. E as pessoas saíam daquela reunião, daquele culto, e iam fazer o quê? Buscar conhecimento. Para que então a água fosse derramada sobre eles e eles fossem cheios. Vocês estão conseguindo entender agora que quando eu falo sejam cheios, mas não é você, não é o Espírito Santo, é você se entregar para ele. Quando nós entramos no rio, quando nós vamos nos mergulhando, o rio não tem domínio sobre nós, parece que o rio é de novo. Quando nós entramos no rio, não é ele que tem controle sobre nós. Não é nós que temos controle sobre ele, é ele que tem controle sobre nós. Só que quando a gente vai entrando e passa aquela parte da pé, a gente vê agora já mudar o rumo. Eu tinha falado antes que era uma água calma. Vamos pensar agora que é uma água que a gente chega e tem uma correnteza. A gente não consegue nadar contra essa correnteza a favor dela. A gente só é levado por essa correnteza. Assim também é o Espírito Santo. Mas para conseguir chegar nessa parte, nós temos que estar rendidos a ele. Por quê? Porque águas comuns, eu estou falando de um rio que você vai entrar aqui e vai sair perdido por ele. Essa noite, Jesus está trazendo para nós, o próprio Espírito, creio eu, está trazendo para nós que ele é essa água diferente. É a água quando você se rende verdadeiramente, você entende que não é você que a controla, não é você que tem mais dela, é ela que tem de você, ela te guia em direção ao caminho que eu e você buscamos. Qual é esse caminho? A salvação. Se não é a salvação, qual é? Só que para isso, nós precisamos passar por todas as etapas. Primeiro, largar o vinho. Largar o vinho aqui, irmão, não é bebida. É largar as direções que nós tomamos sozinhos. A palavra vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso nos mostra que, olha o ciúme que o Espírito Santo tem em nós. Ele está dizendo que quando nós nos amigamos com o mundo, nós somos inimigos dele. Se isso não é um ciúme gigantesco que mostra para nós, quem mais é? Então, quando nós cortamos essa relação e nós fazemos que o Espírito durma e ele não se sobressaia por nós, ele fica muito enciumado. Porque nós já vimos aqui em vários meses, em vários temas, quando foi pregado, que o Espírito Santo não é só um
não é só um poder ali, uma música sobre o outro. Ele tem sentimentos. Ele se entristece quando eu e você fazemos algo que nos distancia. Ele fica mais triste do que eu e você. Quando a gente acha assim, nossa, eu fiz algo que me afastou, eu fiz algo que eu sei que me distanciou. Você pode ter certeza que o mais triste nessa relação não é você quem eu, é ele. Porque por nós, ele mandou o seu filho. Por nós, o puro se fez sujo. Por nós, ele veio, passou por madeira, crucificado, torturado. Então ele se entristece mais do que nós. Só que nós precisamos abrir a boca. Assim como Ezequiel fez lá no Vale dos Ossos Secos, nós temos que fazer hoje. Eu não estou falando só sobre falar em língua. Busque os dons e eles serão apresentados da maneira que o Espírito quiser. Talvez você nunca fale em línguas. Talvez você nunca tenha o dom de conhecimento. Talvez você nunca tenha o dom de cura. Isso não quer dizer que você é menos salvo do que ele tem. Isso não quer dizer que seu ministério é diferente. Mas nós precisamos navegar nesse rio. Nós precisamos deixar que ele nos controle. É como entrar em um barco sem remo. É como entrar em um barco sem ter um negócio de girar, que eu esqueci o nome, mas ele controla o barco. É como entrar em um barco sem controle, mas controlado por aquele que tem todo o controle. Vocês estão conseguindo entender como nós trabalhar com o Espírito Santo? Mas o pregador tem rendidos ao Espírito para se tornar semelhante a Cristo. Ele não fala nada sobre se tornar semelhante a Cristo? Semelhante a Cristo? Claro que não, irmão. Porque isso nós nem podemos usar como alvo, como foco, porque nós não vamos conseguir. O que nós podemos fazer é nos render ao Espírito. E isso é algo que vai acontecer naturalmente. Eu e você não vamos buscar mais ser igual a Cristo. O Espírito vai nos guiar e nós vamos começar a mostrar isso por conta involuntária. E é assim que funciona o relacionamento. Mas você precisa entender que é um ato contínuo. Que todos os dias, aquela água que corre da videira verdadeira, ela tem que correr e tem que passar por você. Ela tem que te molhar. Só que ela não te molha se você não quiser. Porque é como se fosse uma chuva caindo. A chuva está caindo agora, feche seus olhos. A chuva caindo sobre você agora. Só que você está com o guarda-chuva aberto, impedindo que essa água caia sobre você, impedindo que essa água caia sobre a sua cabeça. E você às vezes está olhando para a grama do vizinho, às vezes está olhando para o vizinho do seu lado, pensando assim, nossa, mas eu queria tanto ser cheio quanto ele. Mas você queria passar pelas lutas que ele passa, você queria passar pelas tempestades que ele passa, você queria passar pelas correntes que ele passa, pelas tribulações que ele passa, sem reclamar, deixando de ser guiado, porque às vezes Deus vai nos guiar por esse rio e ele vai ser um rio turbulento. Vai ser um rio que anda para cá, para lá, para frente, para trás. Às vezes vamos submergir, ficar um pouco sem ar, mas ele está no controle. Ele está nos controlando e está nos vendo essa noite, independente do volume de água que tem ao seu redor. Independente da força que a corrente te guia, essa corrente é o Espírito Santo. Só que ela precisa que você abra a sua boca. Então, se você deseja abrir a boca hoje, e agora eu vou falar, irmãos, para a parte de línguas mesmo. Às vezes Deus colocou isso no coração, às vezes está esperando muito tempo. Às vezes está esperando que alguém coloque e põe a mão sobre a sua cabeça e você começa a falar em línguas. Às vezes está esperando que você abra a boca, que olhe para cima e que vai começar a falar do nada. Hoje eu te convido a fechar os seus olhos, ignorar o seu vizinho e tentar, abra a boca e fale para ele. E deixe com que ele faça o resto. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para a pessoa atrás de você, na sua frente. Só abra a boca e deixe com que a água te molhe. Finge que eu agora sou aquele homem que falou para Ezequiel. Eu vou medir aqui 1000 côvados, 500 metros, e você vai andar. Eu vou medir mais 1000 côvados, mais 500 metros, e você vai andar mais 500 metros. Mas quando a água chegar nos seus joelhos, continua. Não para não, porque tem muito mais água.
E a água vai passar na sua cintura. Aí vai começar a te assustar. Aí vai começar a parecer estranho. Mas é assim mesmo. Eu vou medir mais 1000 côvados, mais 500 metros. E essa água vai chegar até os seus ombros. E os seus pés não vão sentir mais o chão. Mas essa é a hora que você começa a se render. E o Espírito Santo cai sobre você de forma como ele nunca caiu antes. Mesmo estando do mesmo jeito e sempre tendo esse espaço dentro de você. Mas agora ele quer que você dê um passo a mais. Ele quer que você ande mais 500 metros. Se você não andou nem 1000 côvados ainda, não importa. Ande os primeiros 1000 agora. Se você já andou 1500 metros, 3000 côvados, agora é a hora de andar mais 500 e deixar com que a água passe dos seus ombros. Deixar agora a água guiar você. Deixar que ela te enche. Então esse é o momento. Nós vamos louvar o hino agora. Escute esse hino. E com esse hino, navegue junto com ele. Deixe com que as águas te comandem, te controlem, te guiem. Usem a palavra que vocês quiserem. Mas esse é o momento de caminhar 500 metros. Se você não caminhar os 500 metros, você vai permanecer no mesmo lugar. Vai permanecer parado do mesmo jeito. E questionando por que você não recebe. Por que você não faz. O que Deus tem comigo? Deus não tem nada com você. Porque você não quer. Deus não tem nada com você. Porque você não anda os 500 metros. Deus não tem nada com você. Porque você não abre a boca e não consegue ter a intimidade que quer. Mas essa é a hora. Então caminhe os 500 metros. Junto com esse antes, se você quiser, fale em línguas dentro da sua cabeça. Não precisa gritar isso, não. Que grite dentro de você. Não para os outros, mas para você. Mas que grite isso agora. De dentro para fora do seu coração. Em nome de